Fui da agricultura, Sim, trabalhei muito tempo com agrotóxico, tomava banho de agrotóxico quando a máquina de pulverizar caía, vazava, caía nas minhas costas. Eu falei até para mim que eu poderia morrer com câncer. Mas depois que eu usei a nutrição da OmniLife, eu tô vendo que eu tô mudando cada dia que passa. O que a senhora me aconselha aí para mim acelerar mais rápido essa nutrição, para me livrar mais rápido desses radicais? desses radicais livres, desses agrotóxicos, né? Um detalhe também, sabe, Valmir, que esses pesticidas, os agrotóxicos, às vezes até o glifosato que é colocado ali para manter as frutas e verduras mais fresquinhas, mais bonitinhas, durar mais tempo em prateleira de supermercado, isso tudo vai para dentro do organismo humano e isso tudo provoca vários danos. Aí, Valmir, o que eu realmente indico? É que eu falei muito dele, vou falar de novo, é o AOE, sabe? Porque o AOE, um dos princípios ativos da aloe vera é justamente o detoxificante. Ele consegue remover, inclusive, metais tóxicos, tá? Então, às vezes, quem tem, por exemplo, amálgama dentária, que não quer retirar essa amálgama dentária, que é aquela obturação, aquela restauração escura, sabe, dos dentes, uma pessoa que tem amálgamas dentárias, ela tem muito mais risco de ter doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, uma série de danos, demências de todos os tipos. E aí o AOE atua nisso também, ajudando a fazer essa remoção dos metais tóxicos. Um outro suplemento que é rico também em agentes detoxificantes por conta da origem dele é o próprio teatino, né? O teatino, que ele é a base de chá verde, né? Então, ele atua também de maneira muito interessante, né? Então, assim, eu diria que o conjunto desses suplementos vai contribuir muito com você. E um detalhe também, Valmir, é importante avaliar o estado do intestino da pessoa. Se o seu intestino for um intestino que você já não tenha, por exemplo, um histórico de um intestino de constipação crônica, o Fiber atua, meu amigo, de uma maneira tão espetacular, removendo material antigo ali na mucosa. Existem muitos casos, sabe, Valmir, em que a mucosa do intestino ela fica tão espessa que aí as fezes elas começam a sair em formato de cobrinha. Sabe? Quando antigamente a pessoa disse, não, antigamente eu tinha umas fezes um pouco mais encorpadas, digamos assim, hoje em dia as fezes estão saindo em formato de cobrinha. Por que que está acontecendo isso? Então, muitas vezes é porque aquela camada, aquela mucosa, ela está tão espessa, com cheia de biofilme intestinal, aquele biofilme com um monte desses agrotóxicos, às vezes as pessoas que se alimentam muito com glúten, né, produtos oriundos do trigo, principalmente aqui nas Américas, o glúten, ele cria uma liga. Essa liga fica colada ali na mucosa dos intestinos. E o que que cola ali, junto com esse glúten? Passa um resíduo de parasita, cola ali. Passa uma bactéria, colônia bacteriana, cola ali. Aquilo ali vai ficando espesso, espesso, ao ponto de que a luz do intestino, o lumen intestinal que a gente chama, fica. Antes era isso, por exemplo, e fica isso. Aí o que vai passar por aqui, as fezes, sai aquele negocinho fininho. Ou seja, tá cheio de biofilme como se fosse um cano, sabe? Um cano que passou anos sem ser higienizado, sem se passar um desengripante ali, alguma coisa, algo para remover mesmo aquele filme. E aí não sai tudo que deveria sair. E muitas vezes o que está ali, aquele biofilme ali, é de resíduos dos alimentos. Na verdade, 100% de resíduo de alguma coisa que você comeu, né? E aí, por que que eu estou falando isso tudo, Valmir? Porque Hum. o Fiber ajuda a fazer essa remoção desse biofilme, sabe? E aí, quando se toma Fiber, ele, obviamente, se deve aumentar muito a quantidade de água que se bebe, porque você vai fazer uma verdadeira limpeza, uma lavagem muito profunda ali nos intestinos. Então, é algo que funciona muito legal. Tem até uma limpeza, sabe, Valmir, que eu indico para alguns dos meus pacientes
que eu própria faço pelo menos de 4 em 4 meses, né? Que é o tempo em que a gente sabe que os parasitas ficam adultos, é uma limpeza que eu faço com Actua. Veja bem, o Actua é um suplemento. Falei em Actua, Maria Valente puxa o Actua como se fosse uma carta de uma cartola ali, né? Ela é mágica. O Actua, ele é rico em coenzima Q10. A coenzima Q10, veja, olha que coisa extraordinária, que todo ser humano deveria saber disso. A coenzima Q10 é uma das poucas enzimas que sobem à cabeça, que vão ao cérebro. Uma das poucas enzimas, veja bem, que sobem ao cérebro. E em altas quantidades, elas removem, elas atuam na camada de verme, como se fosse no corpinho, na pele dos vermes, e desintegra-os. Significa o quê, Valmir? Que ela pode detoxificar parasitas que ficam aqui no cérebro. A doutora Uda Clark, que é uma especialista em parasitoses, né, em detoxificação, ela tem inclusive uma terapia, sou formada nessa terapia, terapia Clark, ela dizia o seguinte: 100% das pessoas com câncer têm ascaris lumbricoides. E o ascaris, que é a lombriga, ela pode se movimentar para qualquer parte do corpo. Pensa aí, qualquer parte do corpo. Cérebro pode estar lá, ouvido pode estar lá, boca pode estar lá, estômago pode estar lá, intestino também. Aí as pessoas acham, não, só está no intestino, lendo engano. Ascaris, inclusive o ciclo de ascaris, ciclo da lombriga, começa no pulmão. Do pulmão, ele sobe até o esôfago, é como se a pessoa engolisse de volta e vai parar no intestino. É assim que acontece. O ciclo do ascaris é desse jeito que eu estou